Sensor full frame ou sensor crop? Qual a diferença dos dois e qual é melhor para cada tipo de situação? Olá pessoal, bem-vindos. Meu nome é Rafael Volsi. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a diferença de um sensor full frame e de um sensor crop. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like, isso ajuda demais. Tem vídeo novo toda semana com conteúdo de fotografia. Bom, basicamente o sensor é o dispositivo que substitui o filme das câmeras analógicas. E aí existem vários tipos de sensores. Os mais comuns para fotografia é o sensor full frame, como dessa câmera aqui, e o sensor cropado, como dessa câmera aqui, ou o sensor APS-C. Nessa imagem aqui dá para reparar bem o tamanho de diferença entre os sensores, tá? Esse é um sensor full frame, esse é um sensor cropado. Essas duas são câmeras mirrorless, por isso que a gente consegue ver o sensor. Se sua câmera é uma DSLR, atrás da sua lente vai ter um espelho e aí sim você vai ter acesso ao seu sensor. Mas como essa câmera é mirrorless, a gente tem contato direto com o sensor lá atrás. Bom, full frame significa em inglês quadro cheio. Essa referência para esse tipo de sensor, ela se dá devido ao tamanho do negativo analógico, que era de 35 milímetros. Na câmera full frame, esse sensor aqui, ele tem aproximadamente o mesmo tamanho que o negativo. Ele tem o tamanho do mesmo quadro do negativo. Ele ocuparia a área inteira do negativo, por isso que ele chama full frame. No sensor crop, o crop vem do inglês também cortar, é como se fosse uma referência, mais ou menos uma referência a um sensor cortado, um sensor menor, como se ele tivesse sido cortado de um sensor full frame. Um sensor full frame não significa que ele é melhor do que um sensor cropado, eles são diferentes. O que acontece? O sensor full frame é muito mais caro que um sensor cropado. E as câmeras de entrada de todas as marcas, normalmente elas vêm com um sensor cropado, porque vai reduzir o custo e a maioria das pessoas talvez não precise de um sensor full frame. Esses são os dois tipos principais de sensores para fotografia, mas existem sensores menores, mais utilizados para vídeo também. Para fotografia, basicamente, a gente vai ter dois fatores muito relevantes na escolha do tipo de sensor. O primeiro deles é o ângulo de visão que cada sensor proporciona. Aqui nessa imagem, por exemplo, a gente consegue ver o tamanho do negativo 35 milímetros, a área de cobertura do sensor full frame, que é equivalente a esse negativo de 35 milímetros, e aqui nessa área vermelha, a área de cobertura de um sensor cropado. Então a área de cobertura de um sensor full frame, ela é muito maior do que a área de cobertura do que um sensor cropado. Então isso vai alterar o nosso ângulo de visão com determinada lente. O sensor cropado, normalmente, ele tem um fator de corte mais ou menos de 1.5. Isso muda de marca para marca, mas é mais ou menos 1.5. Isso significa que, se eu fizer uma foto no mesmo ponto, no mesmo local, com uma câmera full frame, utilizando uma lente 35 milímetros e depois fazer essa mesma foto com essa mesma lente utilizando uma câmera cropada, o nosso ângulo de visão, a nossa cobertura do sensor, ela vai ser equivalente a uma lente 52 milímetros, porque eu vou pegar 35 vezes 1.5 e aí eu vou ter mais ou menos a cobertura de uma lente 52 milímetros. Porém, tem uma confusão aqui. Muita gente fala que se você utilizar uma lente 35 milímetros com uma câmera cropada, você vai ter o resultado igual a uma lente de 50 milímetros, que é mais ou menos 50 milímetros, seria 52 milímetros. Porém, não é exatamente assim que funciona. A nossa cobertura de área, essa sim, ela vai ser equivalente a uma lente 50 milímetros. Porém, o aspecto da lente, ele vai continuar sendo uma lente 35 milímetros. Uma lente 35 milímetros é uma lente 35 milímetros ou numa câmera cropada ou numa câmera full frame. A cobertura que a gente vai ter dentro do sensor, esse sim vai ser igual a uma lente 50, mas o aspecto, a profundidade, o desfoque que você consegue com uma lente 50 milímetros não vai ser igual ao que você consegue com uma lente 35 milímetros. Aqui nesse primeiro exemplo tem um sensor full frame, que seria essa parte preta, e um sensor APS-C, que seria essa parte um pouco mais clara. Utilizando uma lente 50 milímetros, o que acontece? O sensor full frame, como ele tem uma área maior, ele vai gerar uma imagem maior, ele vai ter uma área de cobertura maior. O sensor APS-C ou o sensor cropado, como a gente chama, utilizando a mesma lente 50mm, ela está exatamente no mesmo ponto focal aqui, ela vai ter uma área de cobertura muito menor porque a área do sensor aqui é menor.
Nesse segundo caso aqui, tem uma lente 35mm e uma lente 50mm. E aí, o sensor full frame, o sensor APS, a área de cobertura aqui da imagem, elas são equivalentes, tá? O quanto você consegue cobrir do seu quadro é equivalente. Porém, as lentes estão em distâncias focais diferentes. E aí, o que isso muda? O aspecto da sua foto vai ser diferente e a profundidade de campo da sua foto vai ser diferente, porque uma lente 50mm, ela oferece uma profundidade de campo diferente do que uma lente 35mm. Na prática, seria mais ou menos como você fotografar com uma câmera full frame com uma lente 35mm e o resultado que você teria para essa mesma foto utilizando uma câmera cropada seria como se você pegasse aqui a ferramenta de crop e cortar a área interna aqui mais ou menos igual ao que seria um sensor cropado. Então não é exatamente correto dizer que se você utilizar uma lente 35mm numa câmera cropada, você vai ter um resultado igual a uma lente 50mm. Quanto maior for esse valor, quanto maior for a distância da sua lente, né, menos perceptível vai ser essa distorção. Então, por exemplo, se você utilizar uma lente 200mm numa câmera full frame e colocar ela numa câmera cropada, você vai ter a cobertura do sensor mais ou menos de 300mm, ou seja, você vai ter uma aproximação maior e a diferença de aspecto não vai ser tão gritante porque você já está com uma lente muito longa. Mas em lentes mais curtas, como 16mm, 35mm, já tem uma diferença bem maior. Um segundo ponto importante para nós na fotografia sobre as diferenças de sensor é que o sensor full frame ele tem uma área maior, então ele tem uma captação de luz melhor do que um sensor cropado. Ele tem uma facilidade maior em captar a luz. Então significa que se você estiver fotografando com uma condição de luz pior, uma baixa luz, você vai ter um desempenho melhor com o sensor full frame do que com o sensor crop na questão de ruído. Você vai ter muito menos ruído com o sensor full frame utilizando ISOs elevados do que com o sensor cropado. A diferença de sensor, ela não determina a qualidade. Se você trabalha em estúdio, por exemplo, onde você tem luz disponível, ou se você trabalha, só faz fotos de dia com bastante luz, um sensor cropado vai te atender tão bem quanto. Se a gente fizer duas fotos no mesmo momento, com uma boa luz disponível, com câmeras de qualidade, uma câmera cropada de qualidade, uma câmera full frame de qualidade, lentes de qualidade, dificilmente você vai perceber diferença de qualidade na sua imagem por causa do sensor. Então o que acontece? Um não significa que seja melhor do que o outro, depende do teu uso. No meu caso, que preciso de bom desempenho em baixa luz, o sensor full frame me atende melhor. Mas, por exemplo, se eu fotografasse pássaros ou esporte, por exemplo, esse fator de corte ele seria uma grande vantagem, porque eu utilizaria uma lente 200mm e ele me forneceria um quadro cheio equivalente a uma lente 300mm. Então seria um ponto a mais para utilizar uma câmera cropada para esse tipo de situação, onde eu não tenho problema de luz e me interessa aproximar mais o objeto. Eu já falei isso aqui e vou falar de novo. Se você está pensando em trocar uma câmera cropada por uma câmera full frame, você precisa trocar não baseado no seu sensor, mas sim na qualidade que essa câmera vai te oferecer a mais por outros motivos. E a lente que você vai utilizar na sua câmera, ela vai fazer muito mais diferença de qualidade do que o próprio sensor. Então, se você não tem necessidade de uma performance melhor em baixa luz, se você não fotografa nesse tipo de situação, mais vale a pena você investir numa boa lente para utilizar com a sua câmera cropada do que você investir num corpo com sensor full frame e ter uma lente mediana. O seu resultado vai ser muito melhor com uma boa lente e uma câmera cropada do que com uma lente do kit de uma câmera full frame. Espero que você tenha entendido mais ou menos como funciona a diferença entre os dois sensores e que você saiba qual diferença realmente vai fazer na sua vida ter uma câmera cropada ou uma câmera full frame, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e a gente se vê semana que vem no próximo vídeo.